Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Alex Rodrigues e hoje iremos estudar a lição de número 8, cujo título: O Cristão e a Responsabilidade Social, da revista de discipulado número 2 da editora Central Gospel. Se inscreve no nosso canal, dê um like e ative o sininho para ficar por dentro das nossas novidades. Amém? Muito bem. Responsabilidade social. O que seria isso? Simplesmente são os deveres e obrigações dos indivíduos para com a sociedade. Todos nós temos deveres e obrigações como cristãos. Para quem? Para com a sociedade em que convivemos. Existe uma frase, muito famosa dentro de um versículo, uma parte C do versículo, lá em Tiago 2, versículo 19 até o 26, mas ali está chegando no 26, que todo mundo conhece. Muitos citam apenas essa parte final do versículo, que diz assim: a fé sem obras é o quê? É morta. A fé sem obras é morta, ou seja, a fé conduz à salvação. Porém, se você não fizer as obras, de que adiantaria ter a fé? Essa é uma discussão que vem de longo tempo, mais de 500 anos. Nós não vamos entrar nessa bola dividida, amém? Nós vamos falar da consequência de quem tem fé. O que ele faz? Simplesmente ele faz as obras, porque ele entende a importância das obras do Senhor. Amém? Bem, atender ao pobre em suas necessidades é um preceito bíblico. Quando pegamos o Antigo e o Novo Testamento, principalmente o livro de Levítico, Deuteronômio, livro de Atos, Colossenses ou as demais cartas paulinas, entendemos que a missão assistencial da igreja no mundo é a continuação da obra que Jesus iniciou. Assim como o Senhor jamais se esqueceu dos pobres, a igreja também não deve desprezar os pobres. Está lá em Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19. Bem, o imperativo desta grande comissão inclui na essência da mensagem do Evangelho o quê? O atendimento às pessoas necessitadas. Encontramos nos 4 livros biográficos, ou seja, nos 4 evangelhos, e ainda nas cartas paulinas, uma grande informação sobre esse atendimento às pessoas necessitadas pelo cristão. Mas eu falei dos livros biográficos e das cartas paulinas, mas não podemos deixar de citar jamais o livro de Tiago, porque Tiago, ele ali vai ser cirúrgico no quesito atendimento às pessoas necessitadas. Então, meus queridos irmãos, nesta lição, objetivamente, estudaremos a responsabilidade social do cristão, sabendo que o evangelho integral, no entanto, não se limita apenas ao atendimento espiritual da pessoa, como muitos pensam. O espiritual ele é importante, talvez o mais importante, mas não é apenas o atendimento espiritual que nós devemos nos preocupar para com o próximo. Mas implica também em atendê-lo nas suas necessidades gerais, amplamente falando, e outras até mais complexas, como, por exemplo, o atendimento psicológico, a parte emocional, do psique, da mente, a ajuda do emocional das pessoas que hoje encarecem muito, principalmente nesses tempos difíceis que vivemos, com a síndrome do pensamento acelerado, com doenças da pós-modernidade, como depressão, principalmente doenças psicossomáticas, que são doenças físicas causadas por problemas emocionais. Ainda devemos auxiliar as pessoas na parte econômica. Outra mazela, outro mal do século, as mazelas econômicas, que muitos estão passando grandes dificuldades econômicas e essa dificuldade levando até suicídios e coisas graves, afetando toda a sua família, seu círculo de amizade e etc. Ainda devemos atentar para as necessidades educacionais. Porém, o sucesso de uma pessoa profissionalmente e até ministerialmente depende da sua parte educacional. Hoje em dia está complicado, essa geração que nós estamos formando, com as dificuldades educacionais, com pouco investimento de anos, com toda essa dificuldade dessa geração, que eu até chamo de geração Paulo Freire, que não teve assim, uma base forte pós-regime militar, está sofrendo muito essa carência.
Tem pessoas hoje, jovens, se formando no ensino médio, inclusive, que não sabem fazer operações básicas de matemática, como soma, subtração, multiplicação e divisão. Está difícil, está complicado. Ainda devemos atentar para o socorro físico. As pessoas estão precisando fisicamente da sua saúde física, de um socorro, seja num remédio, numa orientação, numa ajuda ao cuidado, não é culto ao corpo, mas um cuidado com o corpo, que é o templo do Espírito Santo. E principalmente, como eu falei no início, a necessidade espiritual. Quando pegamos para ler Tiago 1,27, Tiago 2, do 1 até o 17, nós começamos a entender toda essa importância. E Tiago 26, ele resume bem ali que a fé sem obras é morta. Por isso, como os cristãos, devemos fazer as obras. Que obras? Obra de alvenaria? Não importa, às vezes sim, para ajudar na igreja, ajudar na casa do irmão. Mas essa obra que ele está dizendo aqui é a obra mais importante, a comissão de Cristo, que é ajuda ao próximo. Amém? Muito bem. No tópico 1, o autor ele fala sobre a causa dos pobres. Aí nós vamos pegar ali o Antigo Testamento, principalmente em Levítico e Deuteronômio. Levítico significa no hebraico leis, e Deuteronômio, confirmação das principais leis. Ali, o Senhor Deus instituiu leis específicas por meio de quem? De Moisés. Leis mosaicas, do grande legislador do Antigo Testamento, dentro do arcabouço normativo, que são os livros de leis. Muitos pensam que os mandamentos que Deus deixou para o cristão são apenas os 10 mandamentos. Não, um ledo engano, porque os 10 mandamentos foram os primeiros mandamentos. O povo saiu de uma escravidão do Egito de 400 anos. Assim, não adiantava Deus colocar de uma vez só 1000 mandamentos. Ninguém ia conseguir cumprir um se eles não tinham costumes de trabalhar, de aplicar os mandamentos em suas vidas. Então Deus, na sua infinita inteligência, ele instituiu ali os 10 primeiros mandamentos, que ele chamou de decálogo. A partir dos 10 mandamentos, quando o povo já estava começando a se acostumar a aplicar os mandamentos no seu cotidiano, Deus foi liberando mais leis, ordenanças, preceitos. E assim foram colocados mais 614 mandamentos, totalizando. Alguns autores divergem, que o total dá entre 624 e outros dá até 631 mandamentos, porque alguns são repetições. Mas vamos trabalhar com 624 mandamentos. Então veja, são muitos mandamentos que Deus deixou, não apenas 10. E muitos desses 624 mandamentos, um grande número, ele trata sobre a causa dos pobres. Pelo tempo, nós não iremos citar aqui, mas você pode ler lá em Levítico, Deuteronômio, fazer um estudo mais apurado. A intenção é provocar em você a atitude de pesquisa. Assim, nós vamos citar algumas leis dentro de Levítico e Deuteronômio, para que você entenda que Deus se preocupou com a obra em amparar os pobres. Amém? Falando aqui inicialmente da lei da colheita. O que era a lei da colheita? A lei da colheita consistia do que estivesse nos cantos dos campos não seria colhido, só o que estivesse no centro, no meio. Para o quê? Nos cantos, depois os pobres iam lá e faziam a sua retirada, para poderem não passar necessidade e ter o seu alimento e poder ter até um pouco mais para fazer negócio, fazer a troca de mercadorias. A segunda lei é a lei da respiga, de que consistia tantas espigas quanto as uvas. Quem sabe quando vai colher uma uva, às vezes cai, né? A gente vai colher um cacho, cai uma uva, cai outra. Então todas as espigas e uvas que caíam no chão, na hora da colheita, isso já estava sendo colhido. As que caíam no chão não eram tocadas, porque elas deveriam ser também recolhidas depois pelos pobres. Era ofertado aos pobres a oportunidade no final da colheita, ó, pode ir lá. É como se fosse hoje muito parecido com a xepa, numa feira, não é isso? Acabou a feira, já está no horário em que as pessoas não compram os melhores produtos e é ofertado ali às pessoas com dificuldade de entrarem e catarem o que puderem. Não é lixo, não é sobra, tá bom? Não é lixo, não é resto, não. É apenas ali uma oportunidade de catar alguma coisa que ainda tem grande qualidade para consumo, ainda está bom para o consumo. Além disso, né, é interessante que se você pegar a qualidade nutricional desses alimentos, é a mesma, não muda em nada.
que pode mudar é a aparência, a estética, etc. Mas a qualidade nutricional e o que é importante não muda. Amém? Outra lei interessante é a lei do amparo. Não poderiam cobrar empréstimo de quem ficou pobre. Se a pessoa às vezes contraiu um empréstimo, está vivendo normalmente, está pagando, mas de repente ficou pobre por um problema de saúde, etc., a pessoa que emprestou dinheiro não poderia mais cobrar. É uma lei, sabia disso? Além disso, os outros israelitas que tinham posses deveriam amparar as pessoas que ficaram pobres do nada. Isso é viver em sociedade, em comunhão. Isso já é um conceito antigo, desde o livro de Levítico e Deuteronômio. Isso é muito interessante a gente entender. Outra lei bem conhecida é a lei dos órfãos e das viúvas. Se alguém molestasse, para você ter uma ideia, meus irmãos, uma viúva, não ficariam impunes, se acertariam diretamente com Deus, porque Deus entendia que os órfãos e as viúvas eram o lado mais fraco. Por isso, não deveriam se expor, não deveriam entrar em trabalho pesado, eles deveriam, pelo contrário, serem conduzidos, serem amparados pelos outros demais israelitas. Amém? Agora nós falamos de Levítico e Deuteronômio. No Novo Testamento, isso vai haver uma ampliação, uma grande ampliação desta preocupação com os pobres. No contexto socioeconômico da Palestina, para você ter uma ideia, quando a gente faz um estudo histórico, ele era desolador. Todos nós sabemos que após a civilização grega, a civilização romana ela entrou extrapolando na exploração dos povos sob seus domínios. Foi uma civilização totalmente exploradora no quesito de impostos, trabalho pesado, corvéia e várias outras coisas que nós podemos entender. Por esse motivo, Jesus foi um grande filantropo na sua época. Filantropo é aquela pessoa que vive de fazer a obra, as boas obras, de ajudar o próximo, não é isso? Então Jesus foi o grande filantropo, porque ele confrontou os ricos, várias passagens do rico falando com Jesus, fazendo perguntas, querendo entrar no céu, Jesus confrontando, dizendo que não é fácil. Ele identificou-se com os pobres, abraçava os pobres, os doentes, os leprosos, dormia junto, ceava, comia junto com o pobre e com o rico. Jesus não fazia acepção de pessoas. Jesus era míope, não via a cor das pessoas. Para ele todo mundo era igual. Por esse motivo, Jesus também se identificou muito com as viúvas e os pobres, como no Antigo Testamento, por entender que eles passavam necessidades e deveriam ser supridas as suas demandas. Na igreja primitiva, prevaleceu o quê? A hospitalidade. Hospitalidade de viajantes, de estrangeiros, de pessoas doentes, de pessoas cansadas, de pessoas pobres com dificuldade de pagar um aluguel, de ter uma casa. Isso chama-se compaixão, que tem um nome bonito hoje, que é a empatia pelos necessitados. Quer ver um exemplo? Vide os irmãos pobres da Macedônia, a passagem bem conhecida, que o apóstolo Paulo recolheu a oferta dos pobres da Macedônia. Olha só, não recolheu de rico não, recolheu dos pobres. Os pobres entenderam que deveriam ajudar os mais pobres que estavam passando necessidade na Judéia. Além disso, ali na época dos Atos dos Apóstolos, na igreja primitiva, foi instituído o quê? Os diáconos. Foi instituído o diaconato, com um propósito também filantrópico, como prioridade. Por quê? O diaconato foi instituído para que os apóstolos se dedicassem a pregar a palavra, mas principalmente que houvesse um grupo específico para trabalhar com mais qualidade no amparo às viúvas e aos órfãos. E esse grupo específico foram chamados de diáconos, servos, aqueles que devem servir ou para servir. Então o diácono tem essa função. Claro que o diácono faz tudo que um pastor precisar como auxiliar da obra de Deus. Se tiver que pregar, ele prega, se tiver que cantar, ele canta, toma conta da portaria, dá aula se ele estiver preparado e capacitado. Mas a função no Novo Testamento, no início da igreja primitiva, era de deixar os pastores livres para pregar a palavra e eles fazerem a obra social. Amém? Temos que entender muito isso para não inverter papéis na igreja contemporânea. Bem, a disposição para o cumprimento do dever.
dar o pão, vestir, hospedar, cuidar de enfermos, abrigar, visitar e demais coisas. São atitudes, queridos, que demandam gastos. Demandam muito gasto. E mexer no bolso do ser humano é muito complicado. Tem gente que é convertido, mas diz que o bolso não está convertido. Não tem uma fidelidade a Deus, não tem um desprendimento do dinheiro, acha que vai morrer, vai levar tudo para o caixão. Não vai nada, não vai ficar nada. Vai voltar ao pó, porque do pó nós viemos. Essas atitudes que demandam gasto demonstram grande altruísmo, uma abnegação. É você se vetar para as coisas sem valor, coisas do mundo, e se voltar para Deus, para as coisas importantes que vão ficar, como legado. A generosidade e a coragem também são demonstradas quando você abre mão da sua vida, de um tempo da sua vida, de exercer a mordomia cristã, de utilizar uma verba sua para poder ajudar o próximo. Isso é muito importante. E como cristãos, devemos entender que é um símbolo da igreja, o serviço social e a ação social. Serviço social não é a mesma coisa que ação social. Serviço é uma coisa que a igreja tem que ter, e ação é ela fazer. Vou dar aqui os 4 exemplos de serviço social e ação social. Serviço social. A igreja só tem que socorrer as pessoas nas suas necessidades. E uma ação social? Ela vai eliminar essas necessidades das pessoas. Ela vai fazer de tudo para eliminar. Segundo, o serviço social trabalha com atividades filantrópicas. Pessoas envolvidas, enganjadas a ajudar o próximo. E a ação social? Ela vai buscar, lutar, trabalhar, vai ser ativista político e econômico para ajudar o próximo. 3. No serviço social, ela vai procurar atender os indivíduos e as famílias. Na ação social, fazendo isso, ela vai transformar a estrutura da sociedade. 4. Obras de caridade, ou seja, de amor. E na ação social, fazendo as obras de caridade, ela consegue exercer a justiça social. Então, todos esses 4 pontos que nós citamos são importantíssimos e símbolos da igreja no quesito responsabilidade social do cristão. As ações fora dos muros, por quê? Nós somos chamados para fora. A igreja é isso, a eclésia, aquela reunião, mas que somos chamados para fazer a obra fora. Pensa comigo, irmão, idealiza agora aqui nesse áudio um saleiro. Se o sal estiver dentro do saleiro, aí você vai comer uma comida e bota o saleiro na mesa. Resolveu? Vai temperar a sua comida? Não. A não ser que você mexa o saleiro e faça o sal cair dentro da comida. Porque ele só vai temperar quando ele sair do saleiro e cair dentro do seu alimento. Assim nós somos chamados para fora. A igreja ficar travada, parada dentro, orando, amém, é uma benção. Mas a gente não vai estar fazendo as ações fora do muro quando determina a Bíblia. Então nós somos chamados para fora, fazendo a obra fora dos muros da igreja, nas escolas, nas creches, nos asilos, nos hospitais, nos presídios e etc. As escolas precisam muito, principalmente nessa época de hoje, de ideologia de gênero, ideologias demoníacas, de maldade, de homossexualismo sendo pregado. As creches, principalmente, com pedofilias, com pessoas não preparadas, com pessoas agressoras. Temos que trabalhar nos asilos para não deixar tratarem mal nossos idosos. Todos nós ficaremos idosos um dia. Tem que pensar nisso, querido. Nossos pais podem parar lá. Nossos filhos podem, por algum problema também, não cuidar da gente. A gente for parar no asilo. Nos hospitais, meu Deus do céu, o que não falta é obra no hospital filantrópica para a igreja. Presídio, da mesma forma. Em Hebreus 3,13, muito tem que ter cuidado com isso, tá, irmão? Ah, preso merece estar lá. Merece. Eu quero que ele fique lá. Eu quero que ele cumpra a pena dele. Porém, temos que observar o que a Bíblia diz, em Hebreus 3,3. Lembrai dos vossos presos como se estivesse preso com eles. Então eles também merecem uma chance de aceitar a Cristo, de conhecer a palavra. Amém? Então, para fazer a obra nessas áreas que eu falei, escola, creche, asilo, hospitais, presídio e etc., é necessário uma capacitação diferenciada, como curso de capelania. Agora, você pode contribuir mesmo sem o curso de capelania, mesmo sem essa capacitação. Como? Financeiramente, doando alimentos, doando roupas, agasalhos, cobertores. Não é isso? E doando um pouco do seu tempo para montar kit, para levar alguém de carro. Você pode fazer. A obra é para todo mundo. Desde o novo convertido levantou a mão para o céu, ele já pode fazer a obra.
E nisso nós temos que aprender muito com os espíritas. Por quê? Os espíritas são os maiores filantropos do mundo. Eles fazem muito mais obra do que os evangélicos. A única coisa que eles erram é na motivação. Eles fazem para que na reencarnação ele volte uma pessoa melhor ou com outras motivações secundárias. E nós cristãos? Nós fazemos porque somos crentes, porque entendemos que nossos irmãos, o próximo, precisa de nós. Não é visando a salvação, porque a salvação é exclusivamente pela fé em Jesus Cristo, que derramou seu sangue puro carmesim para perdão dos nossos pecados, sem merecermos, pela graça. Amém? E ainda devemos também ter um cuidado especial, fazer a obra em situações de catástrofe, fazer um esforço diferenciado para atender esses vitimados de furacão, enchente, não é isso? Até para fora do país, coisa que não tem no Brasil, como tsunamis, vulcões, coisas grandes e etc. Muito cuidado, querido. Temos que fazer essa obra. Meus irmãos, tudo que eu estou falando para vocês aqui, eu fico até um pouco emocionado, porque eu entendo essa dificuldade, eu entendo essa necessidade. Eu já trabalhei em algumas dessas áreas, como escolas, asilos, hospitais, e trabalho no presídio até hoje, há 17 anos. Então, eu paro até um pouco aqui, peço desculpa aos irmãos e me emociono, porque eu vejo a necessidade, a igreja ela precisa entender estas demandas da sociedade. Vamos lá. Estabelecendo um ponto de equilíbrio, eu pergunto para os irmãos, devemos dar esmolas a quem nos pede no dia a dia? Resposta, depende. Depende do que, irmão Alex? Não tem que dar? Não, calma. Você vai dar uma esmola para a pessoa que está te pedindo. Você está vendo que ela está gastando com droga, com cachaça, com crack. Você vai estar fomentando, ou seja, incentivando ela a usar mais drogas. Você deveria ali orar, oferecer uma ajuda, de levar para um tratamento, perguntar se ela quer, ou dar um alimento e ficar esperando ela comer, mas não dê dinheiro. Agora, você deve dar esmola para quando você tem a certeza, ou você não sabe se aquela pessoa vai te enganar ou não. Você não sabe, aí você dá para ajudar. Tá bom? E também você tem que dar coisa que não vai faltar pão para sua família, né? Você tem também que fazer isso, é o ponto de equilíbrio. Não é fácil fazer esse ponto de equilíbrio. Tem que ter discernimento, tem que fazer um cálculo, né, nas suas finanças. Agora, o que a gente pode entender é que comunhão é justamente isso, como na igreja primitiva. Dividiam as coisas, um ajudava o outro, ninguém deixava o outro passar necessidade. E perseveraram na comunhão. Comunhão quer dizer aquilo que é comum a todos, é uma fraternidade, é compartilhamento de interesses comuns. Portanto, é um relacionamento íntimo, fraternal, entre os irmãos. Na igreja primitiva, isso era uma prática que fortalecia o relacionamento social, despertava a sensibilidade dos crentes pelas necessidades uns dos outros. Está lá, você lê Atos 2 até Atos 4 ou 5, você vai ver, basicamente, tudo isso que nós estamos falando hoje sendo aplicado na prática no Novo Testamento. Bem, meus irmãos, fechando aqui, lá em Mateus 25, 34 a 39, eu gosto muito desse versículo. Em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim também o fizeste. Olha só o que Jesus fala. Se você ajudar o próximo, a quem está necessitado, que ele chama de pequeninos, você está fazendo para ele. É como se você estivesse ajudando o próprio Jesus, que não precisa, né? Mas Jesus deixa esse versículo para a nossa meditação e a nossa aplicação, uma mudança. Espero que a partir dessa lição, se você ainda não tem um compromisso de responsabilidade social na sua igreja, na sua localidade, em sociedade, que você possa mudar de pensamento. Amém? Importante é que, se tiveres fé, as obras serão as consequências naturais, meus irmãos. Deus abençoe vocês, queridos. Obrigado a você que esteve conosco. Siga o Crente Docente no Instagram, Facebook e YouTube. Deus vos abençoe grandemente. Até a próxima.